lábios do teu servo, seja com ele, abençoa ele poderosamente, a sua família, que ele seja cada dia encorajado, meu Deus, a levar a tua palavra aos quatro cantos desta nação e por que não nesta cidade. Nós te agradecemos, ó Pai, louvamos o teu nome pela vida do pastor Santos. Seja com ele, seja com o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Nós estamos felizes com a presença do Senhor nessa noite. Solta um beijo para ele. Dá um lindo aplauso a Jesus. Aleluia. Queridos, quero que você abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Quero dizer que estou muito feliz de estar mais uma vez aqui no Clamor, em Tapetinga, nesse 5º ano de Clamor, esse projeto que iniciou-se no coração de Deus. Nós entendemos que orar pela cidade onde nós estamos é um mandamento do Senhor. Devemos levantar a mão santa, sem ira nem contenda, com o desejo único e exclusivo de ver a glória de Deus encher toda a cidade. Amém? Eu tinha preparado uma palavra hoje à tarde, mas quando cheguei aqui durante o louvor, o Espírito Santo ministra no meu coração uma outra palavra. Eu vou seguir aquilo que o Espírito Santo tem para nós nessa noite. Capítulo 1 de Neemias, um livro conhecido de todos, conhecido como o livro da restauração, da reconstrução, do recomeço. É um livro que traz muitas lições para nós pastores, principalmente, sobre perseverança, persistência e liderança, e várias lições que fazem desse livro um livro fantástico para líderes. Mas o capítulo 1, de forma especial, é o capítulo que nos ensina uma grande lição, que é como nos comportar quando uma notícia ruim chega, ou quando somos visitados por uma má notícia e nos vemos diante de uma situação que aos nossos olhos parece irreversível. Qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser o nosso posicionamento espiritual? Nós, filhos de Deus e homens de Deus, não reagimos às circunstâncias como reagem as pessoas comuns, porque nós temos algo mais do que elas. Nós temos do nosso lado um Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então a nossa primeira opção em qualquer circunstância ou situação, por mais difícil que pareça, é crer. Eu não tenho outra opção senão crer. Meu Deus me leva a crer. E quem crê não questiona, persevera, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Vamos ler do versículo 2 em diante. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei: ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos sejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti dia e noite em favor dos seus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste ao teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra.
Mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei, os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Amém? Esse livro de Neemias, ele é um livro interessante dentro desses 5 anos de projeto de clamor, porque Neemias levou muito mais de 5 anos para concluir sua obra. Foram vários anos, não me recordo agora quantos, mas uma coisa que eu aprendi nesses anos trabalhando com cidades, com pastores e com pessoas que são envolvidas em grandes projetos, é que todo projeto de Deus, ele é maior que nós não temos condições de fazê-lo sozinhos. Nós precisamos de 2 coisas. Primeiro, nós precisamos da bênção de Deus, e se temos a bênção de Deus, as portas se abrem. Amém? Ele é o Deus que vai adiante de nós, quebra as portas de bronze, ferrolhos de ferro, e nos dá o que nós precisamos. Os recursos para os projetos que são de Deus não são fruto dos nossos relacionamentos bem-sucedidos, são fruto da provisão, da boa mão de Deus sobre nós. Quando nós entendemos isso, nós buscamos o lugar certo. O lugar certo é dobrar o joelho no seu quarto, pedir socorro a Deus, e aquele que supre todas as suas necessidades em glória vai fazer, porque Ele é fiel. Mas todo projeto de Deus também depende muito de pessoas, mas não qualquer pessoa. Eu aprendi nesses anos trabalhando com pastores e com projetos como esse, Clamor, que a gente não fez só aqui em Tapetinga, nós fizemos em várias cidades, Vitória da Conquista, demos início ao projeto de redenção, sua fase de treinamento, de intercessão, de motivação, foi toda nós que fizemos, e outros projetos em outras cidades do Brasil, até fora do país, que levaram a acontecer grandes avivamentos e moveres tremendos de Deus, que nós hoje olhamos para a história e vemos que é muito parecido em cada lugar, as consequências e circunstâncias que isso traz. Mas algumas coisas que eu aprendi trabalhando com projetos que envolvem muita gente são 2 coisas. Primeiro, você nunca deve tentar trabalhar com projetos com pessoas que não foram convencidas ainda pelo Espírito Santo que aquilo é certo. Porque muitos até acreditam que Deus precisa mudar a cidade, mas não estão dispostos a se envolver para isso. Muitos até acreditam que há uma promessa de Deus, que há uma promessa de Deus para Itapetinga. Muitos acreditam nisso, mas não estão dispostos a se envolver com isso. É como Moisés, que orava pelo seu povo Israel. Como Moisés, que orava pelo seu povo Israel e clamava para que Deus trouxesse uma libertação, mas na hora que Deus chama ele, ele diz assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, porque Deus ouve. Amém? Responde no tempo que Ele quer, mas ouvir, Ele está ouvindo desde a primeira vez que a gente se reuniu. A resposta virá no tempo dele, na hora dele, porque Deus tem um projeto que está além do nosso. O projeto clamor é um projeto que Deus passou para nós, uma parte, mas tem um projeto que é dele, que vai acontecer no tempo dele, da forma dele. Então, quando Deus disse assim: Moisés, eu ouvi o clamor, e aí já tinha 430 anos que o povo estava sofrendo, mas eu agora quero fazer com que a resposta de oração aconteça, Moisés. Então eu já decidi como é que eu vou fazer. Como é, Senhor, que o Senhor vai fazer? Você vai. Aí Moisés fez o que a maioria de nós faz, se esquivou. Se eu não, ou não. Moisés, você não clamava para Deus abrir o mar, para Deus fazer as coisas grandes? Você não clamava para os milagres acontecerem? Ele clamava, Senhor. E agora, na hora de ir, você não quer ir? Então, aprendi que não se deve trabalhar com pessoas que a gente precisa convencer elas que aquilo é de Deus. Mas uma coisa é tremenda: quando um mover no Senhor, Ele mesmo vai juntando as peças. Amém? É como lá no Vale do Ossos Secos, quando Ezequiel começa a profetizar, e a Bíblia diz que se encaixa cada osso no seu osso. Ou seja, isso fala de que Deus é um Deus de conexões perfeitas, exatas. Quando Ele quer fazer algo acontecer, Ele vai encaixar cada peça no seu lugar, e a glória de Deus vai se manifestar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós começamos a entender isso, nós vamos ver que todo projeto ele tem 3 fases. O projeto de redenção está passando por essas fases, e vai viver cada uma delas. Já viveu algumas, vai viver todas. Todo projeto passa pela fase da empolgação.
quando você começa, né? Todo mundo quer estar junto. Todo mundo assim, até em coisas simples, como por exemplo, sair do sobrenatural para o natural, Copa do Mundo. Antes de começar o Mundial, todo mundo dizia, não, o Brasil vai ser campeão, o Brasil vai ser campeão, mas depois de 3, 4 jogos, que passou a fase da empolgação, algumas pessoas já não estavam mais tão certas de que isso seria verdade. Então todo projeto, mesmo sendo de Deus, ele tem essa fase, a fase da empolgação. É nessa fase que você vê muita gente dizer, não, nós vamos, toda igreja passa por isso. O pastor diz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tem gente que chega assim, ó, pastor, estou contigo, o que deve pode contar comigo. Mas todo projeto tem uma segunda fase, que é a fase da aprovação. Quando começa as lutas. Neemias enfrentou isso. No primeiro capítulo ele descobre que ele tem que fazer alguma coisa e ele começa a fazer. Ele recebe alvará, ele recebe autorização do rei para voltar para a sua cidade, ele recebe um salvo-conduto para passar pelos guardas, recebe tudo. É a fase da empolgação, todo mundo se junta a ele. Mas chega a fase da aprovação, que é quando os ataques começam, é quando o inimigo se levanta, porque o inimigo sabe quando algo vai dar certo no mundo espiritual. Ele não é onisciente, mas ele tem uma experiência espiritual muito grande. Então o diabo sabe que quando algumas coisas estão presentes, é inevitável a conquista e a vitória. Por exemplo, se há fé no projeto e uma fé verdadeira, Deus vai responder a essa fé. Se há unidade verdadeira, Deus vai responder a esse projeto. O grande problema é que muita gente vai bem na primeira fase, né? Na fase da empolgação, na fase do vamos lá que vai dar certo. Isso acontece conosco todo ano, quando vira o ano, né? Dezembro para janeiro, nós entramos na fase da empolgação. Esse ano eu vou fazer isso para Deus, esse ano Deus vai fazer isso na minha vida, esse ano, aí quando chega mais ou menos março, já tem assim, janeiro, fevereiro, março, 3 meses de provação, a gente já começa a perder algumas certezas. Então todo projeto que é de Deus passa por isso. Eu estou trabalhando com oração e com intercessão há anos, e eu não me impressiono quando diminui o número de pessoas, porque eu sei que isso faz parte de todo projeto que é de Deus. Pode olhar para a Bíblia. Todas as grandes conquistas que o Senhor estava presente, ela começou com muita gente, mas no final tinha pouca pessoa. Mas aconteceu, porque quando é de Deus, acontece. Glória a Deus. Amém? Jesus, Paulo vai dizer em Coríntios que Jesus tinha aproximadamente 500 discípulos, pelo menos ele apareceu para 500 irmãos. Mas quando você vai ler a história do Pentecostes, você descobre que no Senado só tinha 120. 380, Deus sabe lá onde estava. Mas mesmo com 120, e olha que Jesus passou 3 anos e meio pregando para multidões de mais de 20 mil pessoas, mas no final só tinha 500, dos 500 só ficou 120. Então se com Jesus foi assim, e conosco? Ele pregou para multidões. No dia que ele mandou o povo embora, que ele deu aquele sermão duro, a Bíblia diz que quando comeram do pão tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então se a gente multiplicar isso aí pelos homens que são casados, se cada homem casado fosse igual eu, e tenho 5 filhos, a gente já tinha 25.000, só nas 5.000 aí. Então Jesus perdeu num dia uma grande multidão de pessoas. Nós pastores, nós temos um problema que é o problema que todo pastor tem, quem disser que não tem está mentindo. A gente tem, porque ninguém pode perder. Não é verdade? A gente até sabe que perder faz parte, mas a gente não gosta de perder. Então às vezes quando a gente perde 2, 3 pessoas para uma outra congregação, ou que a pessoa muda de cidade, por aí vai, a gente fica triste. Imagina você perder num dia só mais de 20 mil pessoas. E quando todo mundo foi embora, que ficou só os 12 discípulos dele, ele vira para os 12 e pergunta assim: e vocês? Querem também não? Parece que Jesus é insensível, não? Poxa, a gente está aqui 3 anos com esse cara, andando para lá e para cá com ele, e agora até nós ele mandou embora. Mas na verdade Jesus tinha certeza do que ele estava fazendo. Quando você tem certeza, você sabe que pode todo mundo ir embora, mas se Deus está presente no negócio, ele vai desatar o sobrenatural, porque ele é fiel. Então foi muita gente embora. E todo projeto tem
fase, a fase da empolgação. Vamos lá, vai dar certo, é de Deus, glória a Deus. Só que vem a fase da aprovação. Somos provados pelas lutas que vem, os ataques, porque o mundo espiritual se posiciona quando nós queremos fazer algo para Deus. Satanás sabe, ele sabe que quando o povo de Deus está unido, e quando o povo de Deus está no mesmo espírito, ele não tem como resistir a isso. Por isso, uma das mais poderosas armas de Satanás é a divisão. Perseguição externa nunca destruiu a igreja. A igreja está passando por perseguição, é bênção de Deus. O que destrói a igreja, sabe o que é? É o que acontece dentro dela: fofoca, apostasia, divisão, rebeldia. Isso sim destrói o ministério. Mas perseguição não. Perseguição é uma forma que Deus usa para nos fazer amadurecer. E em todo projeto de Deus, seja ele clamor por Itapetinga, ou o projeto que vocês pastores estão fazendo na igreja de vocês, vai ter essas fases. A fase da empolgação, é aquela fase que todo mundo diz: estou junto, estou contigo. Mas tem a fase da aprovação. Estamos provados pelo tempo, porque nós gostamos muito de respostas imediatas. Nós vivemos na geração do tudo rápido, né? Eu batizei essa geração de geração miojo. Por que, pastor, miojo? Quanto tempo leva para ficar pronto o miojo? Quanto tempo? Dizem que é pergunta, eu nunca comi aquilo, né? Minha esposa já tentou várias vezes fazer comer e eu não aceitei. E a cara dele não me agrada, né? Mas dizem que é 3 minutos. E essa geração de hoje, né, é a geração do tudo rápido. É a geração de quanto mais rápido, melhor. E a tecnologia parece que não, mas ela acaba nos deseducando. A gente começa. Por que tem tanta gente com depressão hoje? Por que tem tanta gente ansiosa hoje? Porque tudo hoje é muito rápido. E essa rapidez que acontece à nossa volta, nós queremos interiorizar ela. E na nossa relação com Deus, a gente quer a mesma rapidez. Antigamente, né? Você pegava uma máquina fotográfica, né? Fotógrafo para aqui, e você tirava a foto e levava para revelar, tinha que esperar, e ficava orando para não queimar, né? Meu Deus, será que deu um negocinho assim? Não entrou uma luz para. Hoje não, a gente olhou, não gostou, tirou. E toda essa rapidez, né, da televisão, quando eu era pequeno, eu lembro a primeira TV que meu pai comprou. Ela era maior que esse púlpito, com certeza. Eram 2 homens para carregar. Mudava no seletor, era o nome dela. E botava um bombril na antena para ficar um negócio. Ajustava vertical e horizontal para ficar legal. E às vezes não ficava. Opções de canais, no máximo 4, né? Hoje, várias antenas TV a cabo, a gente pega o controle, vai do 0 ao 100, ao 500 e não acha nada interessante para assistir. Não tem nada legal. Peraí, como é que em 500 canais não tem nada interessante para assistir? E parece que não, mas essa tecnologia acelerada, né? Eu mesmo tenho a internet muito rápida em casa, quando eu viajo para outro lugar que não corresponde à minha velocidade lá, eu fico orando, meu Deus, que negócio doido é esse, né? Porque nós desenvolvemos um padrão onde as respostas têm que vir no tempo que a gente quer. Só que Deus não mudou o seu padrão. O padrão de Deus é o mesmo. Ele só nos dá no tempo certo, na hora certa, e Ele sabe que é o momento de acontecer. Ele não faz como nós queremos que seja feito. Ele não faz. É como Elias, o profeta, ele chega para Acabe e diz assim: Acabe, aparelha os teus carros e sobe para Jerusalém, porque vai chover. E ele, quando libera essa palavra profética sobre a vida de Acabe em Jerusalém, a Bíblia diz que ele vai ao monte e ele dobra os seus joelhos, primeira vez, e pergunta para o moço: e aí, algum sinal? O moço: não. Segunda vez, também não. Terceira vez, aí tinha muita gente que já tinha parado, porque a gente não consegue bater, né? Jesus falou: bater e abrir-se-vos. A gente na primeira vez já quer a resposta. A Bíblia diz que ele faz durante 7 vezes.
Quantas vezes? 7. Tem gente que na terceira, na quarta, na quinta diz assim, não, Deus não vai responder. Mas Elias acreditava, ele conhecia o poder do Deus que ele servia tinha. E a Bíblia diz que enquanto ele está perseverando e orando, Acabe está indo em direção à cidade, na sua carruagem. Sabe-se lá quanto tempo ele já tinha saído, quanto tempo ele estava correndo com seus cavalos. Mas à medida que ele está indo, Elias está aqui. Então aí nós temos uma figura tremenda, porque nós vemos o tempo de Deus em operação, nós vemos o tempo do homem operando nessa situação. No tempo do homem, era impossível Elias alcançar Acabe. É impossível. Mas ele continuou orando, e na 7ª vez o jovem disse para ele: olha, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Ele pega a sua capa e diz assim: é suficiente. Porque Deus vai. Eu creio que Elias só tinha pedido um sinal. Se Deus me dá um sinal, a gente sabe, irmão, que uma chuva não vai cair com uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Sim ou não? Mas quando Deus está no negócio, é Ele que decide como uma coisa acontece. Quando Ele pega a sua capa, você vai ler o texto, você vai ver que Ele foi atrás de Acabe. Mas humanamente falando, não tinha como ele alcançar Acabe. Só que o texto diz que a mão do Senhor veio sobre Elias. E quando Acabe olhou do lado da sua carruagem, estava Elias correndo. E a chuva chegou junto. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que o inimigo pode até sair na frente, mas quem vai chegar primeiro somos nós. Porque o Senhor está conosco. Deus é poderoso, está conosco. Ele é poderoso. Mas para que isso aconteça, nós temos que perseverar. É o que muita gente não quer fazer. A gente desiste muito fácil. Quem não persevera é esquecido. Quem não acredita não é lembrado. Só é lembrado aqueles que perseveram, aqueles que vão até o fim. Jesus foi assim. A Bíblia diz em João capítulo 13, versículo 1, que Ele, amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tem muita gente que se esquece disso e desiste, porque fulano não vai mais. Então, pô. A convicção tem que estar dentro do nosso coração, daquilo que Deus nos fala. Porque até a esposa pode não acreditar, até o filho, o pai pode acreditar, mas se Deus falou, a gente vai acreditar e vai até o fim. Porque quando acontece, até quem não acreditou tem que glorificar Deus. E em todos os projetos é assim. Só é lembrado quem persevera. Quer ver um exemplo? Tem uma imagem que eu gosto muito. Gosto muito dessa imagem. Quando eu estou passando alguma luta em um projeto, eu vou no YouTube e assisto esse vídeo. E meu coração se enche de ânimo. Que é o vídeo de uma mulher chamada Gabriela Anderson. Talvez você não lembre dela pelo nome. Eu nem está lembrando, nem pesquisa essa mulher Gabriela Anderson. Gabriela Anderson é aquela mulher que toda época de Olimpíadas aparece ela correndo e cambaleando. Alguém lembrou agora? E vai caindo para lá, caindo para cá, e os médicos tentam socorrer ela, e ela não deixa, e quando ela passa a linha de chegada, ela cai desmaiada. Quem lembra desse vídeo? Você sabe quem foi que ganhou a medalha de ouro naquela prova? Ninguém lembra até hoje, mas todo mundo lembra dela. Ela não ganhou, ela foi a última a chegar. Mas sabe por que ela é lembrada? Porque ela foi até o fim. Eu já era fã dela. Aí um dia assistindo a entrevista do Discovery Channel, o repórter perguntou para ela assim: por que você não desistiu? Porque tinha que esvaziar o estádio para entrar os outros torcedores para a prova seguinte. Só que como ela não desistiu, eles não podiam fazer isso. Tinha que esperar ela chegar. E antes dela entrar no estádio, que ela entrou já 40 minutos depois que a prova tinha acabado, muita gente tinha dito, inclusive os técnicos, os organizadores, até o técnico dela, que disse: o treinador, ela desista. Mas não vou desistir. E aí, quando eu assisti a entrevista com ela, eu entendi por que ela não desistiu. E aí o repórter perguntou: Gabriela, por que você não desistiu? Ela disse: eu tinha certeza que eu não tinha condição de ganhar aquela prova.
Mas eu fiz um voto, meu Deus, de que eu ia ganhar para ele. Mesmo se eu não ganhasse medalha nenhuma, eu ia ganhar para ele. Ela era cristã, não sabia. E ela foi até o fim. Hoje o mundo inteiro, ninguém se lembra quem ganhou medalha de ouro naquela prova, mas lembra dela, sabe por quê? Não é porque ela venceu, não. É porque ela foi até o fim. Aqueles que vão até o fim serão lembrados por Deus, serão observados por Deus. Eu perguntei aqui na sexta-feira, o pessoal que estava fazendo radicais conosco, e disse assim: vou dar uma camisa do radicais de presente para quem disser o nome de 3 dos 12 espias que Moisés mandou à terra prometida. Em todo lugar que eu faço isso, ninguém diz o nome de 3, porque a gente só lembra do nome de 12.